É contigo, Juliano. Muito bom, é uma alegria a gente poder estar junto. Eu partilho de partilhar com os irmãos aqui, de estar com os irmãos do Movimento Nacional de Oração desde 2019, do seu lançamento, 2020, das suas efetivações, né? E é uma alegria muito boa, muito grande a gente poder partilhar. E aqueles que aí participam comigo na live pela manhã, né? A Tereza Matsumoto, a Joelma, estamos por aqui, o pessoal. E é uma alegria, né? A Jane Mara que falou aqui que eu fiquei lá em EP 14 anos. É uma alegria a gente poder partilhar todo dia pela manhã, segunda a sexta, um pouco de uma oração, de uma lectio divina que a gente faz, né? Que é uma leitura devocional da Bíblia, não se preocupando com temas teológicos, mas olhando para aquilo que o texto está nos dizendo e fazendo a apropriação do texto para a gente poder orar, né? Então, e a gente termina com oração. Então, na verdade, o que a gente faz pela manhã é um modelo de lectio divina, né? Que é um tempo de oração, e a gente também colhe pedidos dos outros, né? O pessoal vai entrando na live, vai falando aí, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube, vai pedindo os seus pedidos de oração, e a gente ora junto. É uma alegria a gente poder estar junto com vocês nesse tempo. E falar de disciplinas espirituais é muito bacana, porque é uma coisa que a gente vive, qual é o horário da live? É todos os dias, de segunda a sexta, né? Todos os dias, não, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, no YouTube da IPIC, IPI Central Prudente, né? Então, se você quiser participar, é uma alegria estarmos juntos. Então, tem gente de Manaus, tem gente de tudo quanto é canto do nosso país, tem gente de fora, tem o pessoal do Japão. Eu brinco assim, com o pessoal que eu falo assim, que eu tomo café com uns, almoço com outros e janto com outros, né? Então, é uma alegria a gente poder estar junto, né? Bom, essa temática das disciplinas espirituais, eu vou projetar para vocês, e assim a gente vai ganhar um pouco de tempo para poder falar, e depois, se vocês quiserem, a gente pode abrir um tempo aqui para ir colocando as perguntas ou vendo aquilo que é possível responder, certo? Bom, o que é disciplinas espirituais, né? Tem umas mãozinhas aqui de oração, tem aqui um prato que é vazio, né? Que é o tempo de jejum, tem a Bíblia, tem a generosidade, que é uma mão estendida em um coração, tem aqui um tempo de clamor, de oração, de você se colocar diante do Senhor, a adoração. São várias disciplinas e nós vamos vê-las. A disciplina espiritual não é um assunto novo, né? É um assunto já antigo, desde o Antigo Testamento. Nós temos textos, por exemplo, como o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo no devido tempo dá o seu fruto. Então, esse medita é uma disciplina espiritual de meditação. Essa leitura e apropriação do texto da Bíblia para nós é algo, assim, muito especial. E a gente vai ter todas as disciplinas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E as disciplinas espirituais, elas foram ganhando formas, assim. Por exemplo, a gente vê na Idade Média que os mosteiros foram criados para duas coisas: para ler a Bíblia e para orar. Então, para se afastar do mundo, para ler a Bíblia e para orar, estudar a Bíblia. Então, basicamente, esse movimento de mosteiro é um movimento de busca das disciplinas espirituais. Nós temos uma outra visão bem especial e diferente, e nós vamos trabalhar com 2 livros aqui, que a gente poderia trabalhar com mais, mas a gente só ia trazer mais outras questões, mas nós temos 2 autores que são bem conhecidos, que o primeiro dele é Donald S. Whitney, e ele vai falar sobre, o livro dele é Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã.
ele vai elencar 11 disciplinas espirituais. A primeira delas é a absorção bíblica, e a absorção bíblica é o que a gente hoje pode chamar meio que de lectio divina, que é um tempo de você orar, de você se apropriar da Bíblia, você fazer perguntas para a Bíblia, você se questionar, você questionar o texto, você trazer isso para você. Aí depois que você entendeu, que você vivenciou, que você leu 1, 2, 3, 4, 5 vezes o texto, você se apropria do texto e agora depois você pode orar o texto. E aí, orando o texto, você vai trazer para o seu coração e para a sua vida devocional essa absorção da Bíblia, absorção bíblica. Então, assim, é bem interessante isso. Outras pessoas podem chamar isso de lectio divina, outros podem chamar, daqui a pouco a gente vai ter outros nomes para isso e você vai poder ver. Uma outra disciplina espiritual que ele fala é da oração. E aí a gente já está estudando, você que faz parte do Movimento Nacional de Oração, a gente tem procurado conhecer mais sobre oração. Por exemplo, oração de confissão, oração de petição, a oração de adoração ao Senhor, orações de louvor, oração de exaltação, intercessão é uma outra maneira de orar. Então, nós temos vários modelos de oração. E aí, uma dessas disciplinas que o Whitney está alistando, a primeira, a absorção bíblica, a segunda, oração, a terceira, adoração. Olha que coisa interessante, isso tem a ver com a vida do cristão, o crente e ele e Deus, né? E aí a gente começa a caminhar nessa direção. O Whitney também coloca uma das disciplinas que é bem interessante para nós, que outros autores não trabalham, que é a disciplina espiritual do evangelismo, que você tem que juntar o conhecimento da Bíblia com a oração, com a adoração e com a evangelização. Olha, junta tudo para você poder abençoar outra vida com o conhecimento que você tem da vida cristã. Então, para o Whitney, o evangelismo também é uma disciplina que precisa ser praticada, uma disciplina espiritual que você precisa se preparar para poder vivenciá-la. Nós temos aí a quinta disciplina espiritual, que é a disciplina do serviço. Aí a gente tem a ver com diaconia, tem a ver com servir as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você possa dizer, pastor, eu tenho dificuldade de ir lá na frente fazer oração, orar pelas pessoas, orar por alguém. Mas se precisar de mim, pode me chamar que eu vou ajudar. Esta é uma das maneiras que a espiritualidade se manifesta na vida de algumas pessoas. Elas podem servir ao Senhor servindo pessoas. Então, essa é a disciplina espiritual do serviço. A outra disciplina que o Whitney vai trazer à tona é da mordomia. Mordomia não é só a questão da administração dos recursos, como dízimos e ofertas, como vocês ficarem encarregados de levantar um sustento para um missionário, em algum campo missionário no Brasil ou fora do Brasil. Mordomia também tem a ver com a administração do tempo, tem a ver também com a administração dos dons espirituais que o próprio Espírito Santo deu a você, e também deu a mim. Então, eu, quando administro bem os dons espirituais que ele me deu, eu estou trabalhando com a mordomia, com uma disciplina espiritual chamada mordomia cristã. Você tem uma disciplina espiritual que é do jejum, que essa é bem conhecida, né? E aí a gente tem vários tipos de jejum, o jejum total, parcial, jejum de um determinado grupo de alimentos, um jejum de coisas que podem satisfazer o coração. Eu já vi gente fazendo assim, pastor, eu estou fazendo um jejum de chocolate. Ai, meu Deus do céu, eu estou fazendo um jejum de tomar café. Meu Deus, eu falei, então, mas assim, qual é o jejum dessa história? O jejum ele tem que estar ligado... tá, obrigado, viu, Joelma? Obrigado por colocar aí o perfil da IPIC Prudente. O jejum tem que estar ligado a uma ação intencional
em direção a Deus, porque senão ele vai ser simplesmente talvez essa moda que o pessoal tem aí do jejum intermitente, né? Só para beleza física ou para cuidar um pouco do seu corpo físico. Ou você trabalhou demais e ficou sem comer e você jejuou naquele dia, né? Então, se o jejum não tiver uma intenção clara de ir em direção a Deus, ele só é uma dieta alimentícia, certo? Disciplina de silêncio. Talvez essa é uma disciplina pouco valorizada na nossa tradição reformada, porque a gente gosta muito de falar, gosta muito de pedir, né? Agora, você imagina se passar um retiro de silêncio. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas a gente já fez retiro de silêncio aqui, de parte do dia, de começa de manhã, vai até o final da tarde, porque não é só ficar em silêncio, é você ficar em silêncio com uma atividade. Que atividade é essa? É a atividade, por exemplo, de você ler a Bíblia, de você meditar num texto, de você aquietar o coração e ouvir Deus falar com você, é você se perguntar e fazer perguntas para você mesmo a respeito do texto, como uma lectio divina, e trazer isso e anotar essas questões aí importantes, né, para a sua vida. Então, não é só ficar quieto, é uma intencionalidade de falar com Deus em silêncio, e mais também ouvir o Senhor. A solidão, a gente usa muito uma outra palavra agora, um pouco mais moderna, ou um pouco mais, talvez, mais antiga ainda, né? Que é solidão / solitude, que é essa afastamento do convívio de pessoas para você experimentar um tempo de oração. O Paulo fala sobre isso a respeito do casamento, do marido e da mulher. Né? Capítulo 7, o Paulo fala, olha, vocês não se afastem um dos outros, a não ser por um propósito de oração, mas por um breve momento, mas depois vocês se voltem a se unir. Aí está falando do relacionamento marido e mulher, mas essa é a ideia de você se afastar por um determinado tempo para poder orar, para poder buscar a presença do Senhor. Ele fala de uma disciplina bíblica aqui, que é anotações, que é assim, talvez você já tenha feito o famoso caderno de anotações, de pedidos, sabe? Quando eu fiz a oração num dia, no ano, e dia, hora e ano, e depois quando Deus respondeu a oração, você vai alimentando a sua fé com as respostas de oração. Então, isso é um diário de oração, né? Então, tem gente que tem um diário um pouco mais elaborado, com data, com o texto bíblico que ele leu, com o cântico que ele entoou, que cantou, e aquilo que Deus foi falando. Quem tinha um diário assim, exatamente nessa dimensão, era o John Wesley, um reformador do século XVIII, né? Dos metodistas. Ele tinha uma descrição e tem vários modelos de diários de John Wesley. Tem até um livro sobre isso que ele escreve sobre o diário dele, as impressões espirituais que ele tinha naquele dia, ele vai anotando no diário. Então, assim, era uma disciplina espiritual muito, muito importante. E a 11ª, aprendizado. Essa disciplina de receber e colocar em prática, não é só guardar na cabeça, mas é da cabeça para o coração, do coração para as mãos e para os pés. Então, eu vou experimentar esse processo dessa disciplina espiritual de aprendizado. Um outro autor que fala bastante sobre disciplina espiritual é o Richard Foster. Esse é um pouco mais conhecido, e ele usa 3 diferenciações para classificar as disciplinas espirituais. A primeira, ele fala sobre as disciplinas interiores, aquelas que se referem a mim, eu e Deus, certo? Então, quais são elas? Meditação, oração, jejum e estudo. A gente tem mais ou menos isso na cabeça, né? Quando a gente fala sobre disciplina espiritual, elas vêm claramente isso: meditar, orar, jejuar e estudar a Bíblia, né? Essa ideia da lectio divina, de se aprofundar no estudo da Bíblia um pouco mais. E ele fala também das disciplinas exteriores,
que tem a ver com relacionamento com outras pessoas. Ele fala sobre simplicidade, aí ele já usa a palavra da solitude. Simplicidade não é apenas assim, é ser humilde, né? A gente usa essa palavra simples hoje com um pouquinho de erro, né? A gente fala assim, o fulano é uma pessoa bem simples, e a gente, na verdade a gente está querendo dizer que ela é pobre, que ela não tem recursos, que ela não tem um computador na casa dela, ela talvez não tenha uns 4 ou 5 televisões, ela não tem um carro, uma casa, é uma pessoa simples. A gente usa essa ideia. Mas não é isso. São pessoas que vão abrir mão da sua vida para ter uma vida simples. Por exemplo, ele não tem apego nenhum à questão material, por exemplo, a questão de carro, a questão de roupas. Ele vive de maneira muito, mas muito simples. Na casa dele não tem um montão de coisas e ele vai viver de maneira simples. Você tem pessoas que são chamadas por Deus para viver uma vida de simplicidade. A gente tem muitos missionários que acabam experimentando isso. Eles vão para certos lugares, por exemplo, para trabalhar numa tribo indígena, ou você vai trabalhar numa tribo da África, ou num certo grupo de etnia na Ásia, ou na Índia, e você não vai levar a sua mudança, você não vai levar seu guarda-roupa, o closet, você não vai levar os 30 pares de sapato. Lá você vai experimentar uma vida simples, no máximo 2, para chover, quando chove, quando molha, lava. Você vai viver uma vida simples, e aquilo está super bem para você, e você não tem problema com relação a isso. Essa vida de desapego, né? Hoje tem uma onda muito forte aí dentro da área da espiritualidade para uma vida simples. Isso é um grande desafio mesmo. Bom, item 6 aí das disciplinas exteriores, solitude, silêncio, e você, quietinho. Submissão, essa é uma diferenciação que o Whitney não tem, mas o Foster fala sobre submissão. Submissão à autoridade da palavra, submissão a Deus, submissão ao Espírito Santo, submissão à sua família, à sua casa, aos níveis de autoridade que você representa e que você tem, e que você está submisso. Eu gosto de sempre lembrar que quando a gente está em algum lugar, a gente é uma das duas pessoas. Ou nós somos aqueles que têm autoridade, ou estamos submissos à autoridade. Quando você está na frente do juiz, a autoridade máxima daquele lugar é o juiz. Quando você está numa sala de aula, a autoridade máxima da sala de aula é o professor. Quando você está numa igreja, você tem o conselho e você tem a figura do pastor como autoridade espiritual na igreja. Então, é você viver de um processo de submissão e não de rebeldia, de rebelião, né? Então, isso tem a ver muito com o coração, tem a ver muito com a maneira pela qual eu entendo a fé e entendo o meu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o lugar que Deus colocou você? Qual é o lugar da Joelma? Joelma, ela em muitos momentos, ela pode ser autoridade. Em algum momento, ela está debaixo de autoridade. E isso ajuda a gente a pensar e ajuda a gente a manter o nosso olhar fixo no Senhor. Porque quando a gente presta conta para alguém, quando a gente entende que alguém tem autoridade sobre a nossa vida, nós deixamos de ter a última palavra. Isso é maravilhoso. Nessa área de submissão, eu faço uma pergunta para algumas pessoas que, na grande maioria das vezes, a resposta é não. A pergunta é assim: você tem alguém que diz não para você? Ou todos os planos que estão na sua cachola e as vontades que estão no seu coração, você vai lá e faz? Quer dizer, tem coisas que passam pela sua cabeça e pela minha que não são boas. Alguém tem que dizer não para você. Fala assim, puxa o freio de mão, aquieta o coração, desliga o carro que não é para ir. O Espírito Santo é especialista nisso, para dizer para a gente assim, para. O Paulo tem, no livro de Atos, ele tem uma experiência muito legal. Ele tinha um plano para ir para um lugar, e aí o Espírito Santo deu uma revelação para ele, falou assim, vai, passa a Macedônia e ajuda esse povo aí.
E aí ele mudou de plano, muda de direção e vai para outro lugar. Ele foi submisso à ordem do Espírito Santo. Uma outra disciplina exterior, que tem a ver com a disciplina exterior, é o serviço. Essa ideia de servir, de abençoar outras pessoas. Disciplinas associadas. O que são disciplinas associadas? São aquelas disciplinas que você junta uma com outra e você vai fazer isso de maneira coletiva. Por exemplo, confissão. Ah, pastor, eu confesso a Deus. Mas a Bíblia diz que você tem um texto lá de Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oração, confissão. Uma outra disciplina associada, adoração. Você pode adorar junto, sozinho? Pode. Mas é muito bom adorar coletivamente na igreja. É muito maravilhoso quando a gente se junta à igreja do céu para adorar. E isso é uma experiência espiritual muito, muito maravilhosa. Quando você passa por orientação, uma outra disciplina, quando você se dispõe a caminhar debaixo de um discipulado. Por exemplo, você já conhece a Bíblia, você já foi discipulado para a fé, mas agora você tem áreas da sua vida que você precisa crescer. E você precisa de discipulado, de conhecimento, de alguém que derrame da sua vida na sua vida, uma orientação, um discipulado. Ou, como eu gosto de dizer, algumas vezes a gente faz discipulado para a fé, a gente faz discipulado para a libertação, quando nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo pode agir na minha vida e nos libertar, trazer cura sobre nós. E também eu gosto muito de falar sobre discipulado para o reino, que é discipular alguém para servir em esferas fora da igreja. Por exemplo, um diretor de escola, um coordenador de escola, ele precisa receber uma orientação de alguém para que ele possa, dentro do seu trabalho, ser uma bênção. Por exemplo, um dono de uma empresa, de uma grande empresa, de uma pequena empresa, ele precisa receber uma orientação para que o trabalho dele possa frutificar para o reino de Deus. Eu que trabalho, por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa, que se eu fosse servir, eu teria que ter uma orientação muito especial, por como a minha vida pode ser útil para o reino de Deus. Então, alguns chamam isso de coach, outros de mentoria, mas seja lá a maneira pela qual a gente fala, conversa, a gente precisa crescer, desenvolver a nossa fé, e a orientação é uma disciplina espiritual que você se coloca debaixo da orientação de alguém para receber essa disciplina. Uma das funções do ministério pastoral é exatamente essa, a formação de novos líderes, que tem a ver com orientação espiritual. A celebração é esse processo. Celebração está muito ligada à gratidão. Eu vou celebrar a vida, eu vou me alegrar com aquilo que Deus me deu a cada momento, celebrar as vitórias, também glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer, ser grato ao Senhor. Essa é uma disciplina espiritual. E para o Foster, uma das disciplinas espirituais mais importantes, entender que Deus tem nos dado e a gente celebrar isso com alegria. A cada momento em que a gente consegue algo novo no Movimento Nacional de Relação, a gente é grato ao Senhor, a gente louva a Deus. Por exemplo, nós estamos no empenho aí agora para no dia 6 de março, nos reunirmos numa vigília nacional para celebrar o Dia Mundial de Oração. Então, nós vamos orar, vamos passar um tempo orando, vamos receber instruções da Palavra de Deus, vamos adorar juntos, e isso tem que alegrar o nosso coração. Amém. Tem que trazer paz para a nossa vida, né? Muito bem. Bom, quais são as disciplinas espirituais? Assim, se você tiver outros livros, você vai ter outras listas, mas a grande maioria delas estão aqui colocadas para nós. Vamos ver aqui que nós temos a próxima. Qual a importância das disciplinas espirituais? Ou por que eu preciso entender o que é disciplina espiritual? Então, esse texto de Filipenses, capítulo 2,
versos 12 e 13, ele é fundamental para nós, porque ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. Essa é uma tarefa para nós. O que é isso, então, Juliano? O que é desenvolver a salvação? Então, eu sou salvo um pouquinho, e aí daqui a pouco eu vou servindo a Deus e vou crescendo no discipulado espiritual, no desenvolvimento da disciplina espiritual, e vou desenvolvendo a minha salvação? Não, não é isso. Salvação você já tem. Salvação é uma só. Ou você é salvo, ou você não é salvo. A salvação está em Cristo Jesus, certo? Bom, agora eu sou salvo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver, preciso crescer. Assim como, por exemplo, o apóstolo Paulo, o livro de Hebreus, Jesus fala sobre isso. Jesus, em João capítulo 3, num famoso texto lá que a gente conhece, do João 3,16, ele fala assim antes: olha, eu queria falar para você de coisas... Se eu falo para vocês de coisas carnais, vocês não estão dando conta, imagina só se eu fosse falar para vocês das coisas espirituais. Aí é que vocês não iam dar conta mesmo, né? Você imagina Jesus falando para nós das coisas do céu? A gente ia ficar maluco. A cabeça nossa não ia caber. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, ele fala assim: eu queria falar para vocês como espirituais, homens e mulheres maduros, mas eu não posso, eu tenho que falar com você como bebês, porque vocês precisam de leitinho espiritual. O Hebreus, capítulo 5, 4 e 5, ele vai falar assim: olha, eu queria tanto ensinar coisas boas, maravilhosas para vocês, mas vocês não suportam isso, porque vocês, passando o tempo, já deveriam ser mestre, mas eu ainda tenho que falar com vocês. Uma palavra bem interessante que aparece no livro de Hebreus é o rudimentos da fé. Eu preciso voltar e falar lá de novo sobre o discipulado da fé, sobre as coisas que são rudimentares, as coisas primeiras que você já ouviu na sua vida. Eu tenho que voltar e falar tudo isso de novo. Que você não deve ter sentimento ruim no seu coração, que você deve se curvar ao senhorio do Espírito Santo, que você não deve resistir ao Espírito Santo, e você deve caminhar na direção que ele te orientar. Então, isso a gente precisa desenvolver. Não é passivo. Desenvolvimento espiritual não tem a ver com os cabelos brancos. Desenvolvimento espiritual tem a ver com maturidade, com crescimento, conhecimento da palavra, conhecimento da vontade do Senhor e praticar daquilo que eu conheço, certo? Eu vou pedir, a Gersi já desligou o microfone. Obrigado, Gersi. Deus abençoe a sua vida, viu? Então, essa é a importância das disciplinas. As disciplinas espirituais são ferramentas para o crescimento. Então, você já sabe para que serve as disciplinas espirituais. Ela é ferramenta para o crescimento espiritual. O Foster vai dar uma outra ideia para o crescimento espiritual, para a importância das disciplinas. Ele vai falar sobre o crescimento. No livro Celebração da Disciplina, diz que as disciplinas clássicas da vida espiritual nos convida a passar do viver na superfície para o viver nas profundezas. Ele nos chama a explorar os recônditos interiores do reino espiritual. Ele nos convoca, insta conosco a que sejamos uma resposta ao mundo vazio. Gente, isso é maravilhoso, essa definição aqui é uma das coisas que eu mais sou apaixonado por conta dessas questões da disciplina espiritual, porque ela faz com que um crente comum se torne um grande intercessor. Ela faz com que um homem comum, um jovem comum, uma mulher comum, ela se transforma a sua vida espiritual em altamente usável pelo Espírito Santo, altamente usada pelo Senhor, altamente usada na palavra, na oração e nos ministérios. É isso aí que a gente faz. Se você quer conhecer um crente e outro crente, por que tem diferença entre um crente e outro crente?
Eles ouvem na igreja o mesmo sermão, cantam as mesmas músicas, mas um tem autoridade, outro tem ousadia, outro tem coragem, e os outros ficam só olhando, falam assim, pastor, eu queria tanto ser como o irmãozinho lá, ele é tão ousado, ele é tão usado por Deus para abençoar, ele é uma bênção, mas eu não consigo. Mas é superficialidade. As disciplinas espirituais nos levam a reconhecer o senhorio de Jesus e sermos usados pelo Espírito Santo. Como pode ser medida a nossa evolução? A gente está falando de crescimento. Como pode ser medida a evolução pela prática das disciplinas espirituais? Eu só vou colocar isso para vocês, mas é claro que isso tem acontecido na vida de vocês. Por exemplo, da Tereza, da Joelma, da Maír, é isso? E aí a gente está caminhando assim, por exemplo, há 3 anos atrás eu tenho ouvido muitas pessoas falando a respeito disso, que é, pastor, depois que eu comecei a me envolver com o Movimento Nacional de Oração, eu comecei a crescer espiritualmente, é uma bênção na minha vida, eu tenho outras ações na igreja, eu tenho outras atividades, porque o Espírito Santo tem usado a minha vida, tem falado comigo. Por quê? Porque eu comecei a perceber o papel do Espírito Santo. O Whitney fala sobre essas orientações, ele fala assim, amplia a percepção do papel do Espírito Santo, eu começo a ouvir o Espírito Santo. Gente que nunca tinha dito assim, o Espírito Santo falou comigo. Começa a dizer. Gersi, por favor, feche seu microfone. Isso, obrigado. O Espírito Santo falou comigo e ele trouxe uma palavra para o meu coração. E aí as pessoas falam assim, como que é isso? Como é que o Espírito Santo fala com você? E aí você vai trazer aquilo que é uma percepção da presença e do poder do Espírito. Amplia a percepção do papel da comunhão. Olha que coisa interessante. A comunhão, como é bom. E como é bom estar em comunhão com os irmãos aqui. Nós estamos com 76 pessoas aqui. E é maravilhoso estar com vocês. Partilhar desse processo de cuidado que o Espírito Santo tem com a nossa vida e com a sua. Ele amplia a percepção do papel da batalha espiritual, da luta. Nós não somos chamados para viver, como diz o nosso abençoado hino, né? Tem gente que acha que veio para viver como o hino nacional brasileiro. Deitado eternamente, berço esplêndido. Não é assim. Deus nos chamou para uma batalha. Efésios capítulo 6, verso 10. Buscai, pois, o Senhor e buscai o poder do Senhor, buscar a presença e o poder do Senhor. Estar preparado para toda batalha espiritual. Verso 11. E nós precisamos entender isso. Não é uma batalha espiritual, não é do pastor, não é do conselho, não é da mesa diaconal, não é dos líderes de ministério. A batalha espiritual é nossa, porque a Bíblia diz que o diabo desceu à terra e anda assim, muito, mas muito, com muita raiva da criação de Deus e do fruto do amor que Deus tem por nossa vida. Você pretende ser piedoso? Então pratique disciplinas espirituais à luz da eternidade. E essa ideia da eternidade? É de você entender que aquilo que você pratica aqui não termina aqui. Ela vai ressoar para a eternidade. Por exemplo, orações que você faz hoje aqui, elas talvez não sejam respondidas, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão receber essas orações que foram feitas talvez hoje, né? E é maravilhoso a gente caminhar nessa direção. Como pode ser medida a nossa evolução? Foster vai dizer assim, disciplina não são para gigantes espirituais, ou para os contemplativos, que devotam todo o tempo à oração e à meditação. Para Deus, as disciplinas espirituais, a vida espiritual, são para os seres humanos comuns, que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos, que cortam grama. As disciplinas são mais bem exercidas no meio de nossas atividades normais diárias. Quer conhecer um crente? Ele está louvando enquanto lava a louça.
Quer conhecer um crente? Ele pegou uma fila enorme, ele aproveita que é para orar pela vida do cidadão da frente, do de trás, do caixa. Quer conhecer um crente? Ele foi exposto a uma necessidade, ou aguardar um ônibus, ou aguardar um avião no aeroporto, ele vai estar lendo, buscando, orando, fazendo parte de, em algum momento, que Deus está fazendo e escrevendo na história. Ele não está alheio, ele não está apenas afastado daquilo que Deus está fazendo. Mas ele continua a trabalhar, mas ele está ligado com o Senhor e aproveitando cada oportunidade que o Espírito Santo dá a ele. E é maravilhoso isso, né, gente? Você entra num Uber hoje e sai de um canto para outro, e o fulano começa a conversar, ou você começa a conversar com o fulano, e de repente essa conversa do nada vira um aconselhamento espiritual. Eu fui comprar um teclado essa semana passada, e o fulano falou, mas o que você faz da vida? Eu falei, eu sou pastor, e comecei a tocar o teclado ali, brincando com o pessoal e cantando. Ele falou assim, eu já fui da igreja. Falei, mas irmão, por onde você anda? Pelo amor de Deus. E aí, ao invés dele esperar que eu vou lá dar uma pancada porque ele está longe da igreja, eu falei para ele, Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com você a cada dia e diz para você que ele quer estar mais perto de você e que você precisa voltar para a igreja. Não é isso? Falou, pastor, é isso, estou passando por um momento difícil da minha vida. E aí o menino começou a falar das coisas que ele está vivendo um processo de separação, casou há pouco tempo e já está separando, porque não consegue ter paciência, ter paz. Falei, irmão, você precisa de Jesus, você precisa ouvir coisas boas para o seu coração, você precisa trazer sua esposa, você precisa criar sua filha dentro dos caminhos do Senhor. E eu fui comprar um teclado. A compra do teclado eu gastei 15 minutos para comprar o teclado. Agora mais 45 minutos para fazer oração, para acompanhar o rapaz. E eu orei por ele lá, no meio da loja lá. E, vamos orar aqui? Vamos orar. Senhor, abençoa a vida do Renan. Então, assim, você aproveita, porque você tá cheio daquilo que as pessoas precisam. E o Senhor vai te levar para encontrar pessoas na sua atividade normal, no seu dia a dia, comprando, vendendo, indo na feira, no mercado, fazendo comida para fazer a obra dele de maneira especial. Muito bem, disciplina espiritual. Quais são os efeitos das disciplinas espirituais sobre o nosso pecado e sobre o nosso comportamento? Tem coisas da nossa vida que a gente precisa abandonar, certo? Tem coisas da nossa vida que a gente precisa abandonar, senão caímos no processo da religiosidade. Isso é horroroso. Religiosidade eu gosto de definir que é assim, que você parece que é crente, você age como crente, mas o seu nome não está escrito no livro da Bíblia. Isso é religioso. Ele vai na igreja, ele canta como crente, ele até ora como crente, mas o coração dele não pertence ao Senhor. Tá? Ele está na igreja, mas ele não é da igreja de Jesus. O nome dele não está no livro da vida. Então, quais são os efeitos das disciplinas espirituais sobre os nossos pecados e sobre crente artificial? Talvez a gente poderia dizer assim, crente feito na IA. Ele ia fazer alguma coisa, mas não fez. Ele ia entregar, mas não fez. Ele ia fazer, ele ia consagrar o coração dele, mas não fez. É crente de IA. Quanto mais me empenho em buscar as práticas das disciplinas espirituais, buscar e praticar as disciplinas espirituais em minha vida, mais sensível à voz do Espírito Santo me torno. E com isso, pronto estou a reconhecer meus pecados, confessá-los e abandoná-los. E com a ajuda do Espírito Santo. Então, quanto mais me fortaleço em Jesus e de sua palavra, na intimidade e na minha vida de piedade, mais consciência tenho da minha condição de pecador e mais força tenho para resistir ao pecado. A prática das disciplinas espirituais me leva sempre para uma autoavaliação constante. É aquele sinal do Espírito Santo dizendo, olha, tem alguma coisa que não está boa aí, hein? Opa, essas emoções eu não quero que você guarde, hein? Esses pensamentos não são bons, né? E aí a gente vai lembrando do texto, né? Que o Senhor leve a nossa mente cativa à mente de Cristo Jesus. Que a gente possa ter
uma vida ligada com o Senhor. Quais são os efeitos das disciplinas espirituais? Que coisa maravilhosa. Uma pergunta que a gente pode responder para vocês, hein? Qual das disciplinas espirituais é a mais importante? A gente não tem uma resposta. Aliás, temos algumas. Por exemplo, o Whitney, ele vai falar que a mais importante é a absorção da palavra. É a primeira que ele colocou lá. A absorção da palavra. Eu vou ser cheio da palavra de Deus. O Foster vai falar que a mais importante é a celebração. Porque sem gratidão, o coração do homem cai na murmuração e na reclamação. Sem gratidão a Deus, nós não entendemos o agir dele. Então, agora, eu quero dizer para você que, como um movimento nacional de oração, a disciplina que nós entendemos que é a mais importante é a oração. E aí, tem um texto que eu escrevi para vocês, que é assim: cremos que a oração é a porta de entrada para todas as disciplinas espirituais, até para o silêncio. Você vai orar, mas vai orar em silêncio. A oração permeia a leitura e a meditação na palavra de Deus. A oração não pode ser desassociada do jejum. A oração é o chão da meditação. A oração é o início de toda a adoração. A oração é a mola propulsora para a evangelização. A oração pavimenta a estrada do arrependimento e da confissão de pecados. A oração silenciosa cala a alma e nos leva à solitude e ao silêncio. A oração nos coloca em nosso lugar. Somos pequenos e pecadores e necessitamos do Senhor Deus grande e perdoador. E respondemos a essa realidade com submissão, simplicidade e serviço. A oração nos faz de nós aprendizes, pois na oração nos relacionamos com o Supremo Mestre Jesus. É por isso que o Movimento Nacional de Oração tem trabalhado pelo despertamento da IPI do Brasil para a oração. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que esse momento é um momento tão especial para a nossa vida. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso